Meu nome é José Carlos Fernandes, sou mestre em Direitos Difusos e Coletivos e também diretor administrativo da Casa, da Câmara Municipal de São Vicente, e vou iniciar aí um bloco de 5 aulas de técnica legislativa e processo legislativo municipal. Essa, então, seria a primeira aula, né, uma aula introdutória. Para que a gente possa entender do que se trata técnica legislativa e processo legislativo, a gente entender a expressão legislativo, né? Lei. Então, o que é lei? Conceito de norma jurídica. O que ela significa? O que significa, por exemplo, um semáforo aceso no vermelho, né? Em alguns lugares, o semáforo é chamado de sinaleira, sinal, farol, mas é exatamente a mesma coisa, né? É um sinal que indica pare. Esse sinal é facultativo, ou seja, eu posso simplesmente ignorá-lo e passar? Sim, eu posso fazer isso. Só que existe uma consequência ao fazer isso. Ou seja, é uma norma, né, de trânsito, e essa norma ela não é escrita, é uma norma escrita. Então, eu coloquei o sinal de trânsito para entenderem que a gente tem normas de toda natureza e qualidade. A gente tem normas, desde normas que são normas de etiqueta, por exemplo, que não tem uma sanção, mas existe uma sanção social, né? Então, uma certa repulsa, uma repugnância em relação a esse comportamento, né? Então, sei lá, enfiar o dedo no nariz, tal, alguma coisa desse tipo na verdade, alguma coisa que fere não uma norma jurídica, mas uma norma de etiqueta, que tem outra qualidade. Então, para que a gente possa entender o que a gente pode, na verdade, falar a respeito de fatos que tenham relevância jurídica, né? Então, é por isso o jurídico. As normas elas podem ser normas morais, podem ser normas de etiqueta, podem ser normas religiosas, mas o que a gente está querendo tratar agora são normas jurídicas. E o que as caracterizam, né, é que tenha alguma relevância. Para que haja uma relevância, por exemplo, um dia de chuva, ela não tem relevância jurídica, tá? Um dia de sol, não tem relevância jurídica. Mas existem alguns fenômenos da natureza, né, que podem, por exemplo, né, alguém pode expor um recém-nascido a condições de sol extremo, que ocasionem a morte da criança, né? É lógico que eu fiz um exemplo exagerado, mas apenas para entender que um dia de sol pode não ter nenhuma relevância jurídica. Mas se alguém expõe uma criança pequena ao sol extremo, ela pode ocasionar a desidratação e, como consequência, a morte, né? Então, isso tem uma consequência jurídica, porque, por culpa, né, negligência, imprudência, imperícia, aquela criança acabou morrendo, né? No caso, não seria imperícia, porque não se trata de uma ação de um perito, mas de negligência. Então, você deixou de tirar a criança do sol e a consequência foi a morte. Então, esse fenômeno, aí o direito vai se interessar. Um outro exemplo é a questão de Mariana, de Brumadinho, né? Então, a ação das chuvas sobre aquela área, etc. e tal, pressionou até que se rompeu, as contenções se romperam e houve o fenômeno morte de várias pessoas, o fenômeno perda de bens materiais, perda de gado, né? Então, houve alguns fenômenos que implicam em consequências jurídicas. Então, daí a relevância do fato de não terem tomado providências para evitar que esse acidente acontecesse. Então, não se trata simplesmente de um fenômeno como, por exemplo, seria se tivesse um terremoto, um maremoto, etc. e tal. Esses fenômenos são fenômenos a que não se pode imputar a ninguém, né? Então, são fenômenos da natureza que não se pode imputar. Diferentemente da questão de Mariana ou de Brumadinho, que, nesse caso, a questão do fenômeno da natureza se soma à negligência em relação à manutenção daquela contenção de material extraído de minério, né, da extração de minério.
Então, sempre será necessária que haja ação de uma pessoa física. Tá? Então, sempre, para que haja relevância jurídica, tem que ter ação de uma pessoa física. Senão, é um fato da natureza absolutamente irrelevante. Tá? Então, a norma jurídica ela volta-se à prática do chamado ato jurídico. Né? Então, um ato que é praticado, que no caso seria uma negligência, os dois exemplos que eu dei, tanto da criança que morre ao sol, quanto de Brumadinho, são decorrentes de uma negligência. Então, há um ato jurídico que pode ser de uma única pessoa, no caso do pai que deixou a criança no sol, uma única pessoa, no caso de Brumadinho, uma ação conjunta de várias pessoas que, com suas atitudes irresponsáveis e negligentes, ocasionaram o fenômeno morte. Né? Então, os comandos da norma jurídica, eles podem ser positivos ou negativos. Ou seja, ou eu determino que a coisa se dê de uma determinada forma, de uma determinada maneira, ou eles são negativos, ou seja, não faça de determinada forma, não faça de determinada maneira. Os comandos mais perceptíveis para a sociedade são os relacionados ao direito penal. Tá? Então, essas normas se dirigem ao objetivo de punir a prática de determinados atos jurídicos. A norma objetiva proteger um bem jurídico fundamental, por exemplo, a vida, como naqueles exemplos que eu dei anteriormente. Né? Essas espécies de leis estão voltadas a prevenir um dano juridicamente relevante, ou seja, tem que ter uma relevância jurídica. Não pode ser simplesmente, poxa, você pisou na areia da praia e fez uma marca de dedo, de pé na areia. Bom, que relevância jurídica tem isso? Nenhuma, né? Não tem nenhuma relevância, não tem nenhuma consequência. Né? Ao passo que já deixar a criança ali naquele local, sem proteção, sem protetor solar, sem retirar depois de 2 horas, etc., tal, você pode provocar um fenômeno morte. Né? Essas espécies de leis estão voltadas a, então, prevenir um dano. Né? E como é que se previne esse dano? Através do receio de que haja uma punição. Ou seja, através do receio de uma punição, eu tento prevenir o dano. Ele não vai acontecer? Não, ele vai acontecer. Só que, se ele acontecer, ocorrerá Y. Né? Se acontecer X, ocorrerá Y. Mais para frente, nós vamos ver o que é fenômeno de incidência. Né? Então, o fenômeno que provoca essa incidência. Então, para que haja essa reparação, entre aspas, eu coloquei entre aspas, porque reparar a morte de alguém é impossível. Não há como reparar a morte de alguém. Não há como reparar os danos que aconteceram em Brumadinho. Não há como reparar os danos que aconteceram em Mariana. São danos que não têm reparação. Por isso que eu coloquei entre aspas. Né? Então, a aplicação de uma reprimenda, uma pena, que pode ser reclusão, ou, no caso de Brumadinho, pode ser, por exemplo, você impedir que aquela empresa continue a fazer a extração de minério de ferro, pode ser o bloqueio de bens, que já aconteceu, de bilhões de reais para as indenizações que vão se seguir ao processo de investigação. Né? Então, tudo isso são consequências desse ato, e aí a reprimenda. Tá? Para a gente entender como funciona esse processo, né, a gente precisa fazer uma abstração. Né? O que é uma abstração? Eu não tenho um fato concreto, eu imagino um fato, eu penso em alguma hipótese. Tá? Então, eu tenho no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, vocês veem como ele é antigo. Né? Artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, percebam que aqui a gente tem um verbo central, que é matar. E matar alguém. Tá? Então, não é matar algo, nem matar um animal. E poderia ser, por exemplo, a gente poderia ter uma condenação se eu matasse um boi e colocasse no churrasco, fizesse um churrasco. Eu estou matando alguém? Na visão de algumas pessoas que não comem carne, você pode dizer, não, está matando um animal, etc. E tal. Não, mas a lei fala em matar alguém. Então, alguém pressupõe uma pessoa. Tá? Então, há a questão, por exemplo, que está sendo discutida, de quando a pessoa começa a ter uma efetiva existência. Se é no útero materno, se é a partir do 3º mês de gravidez, se é antes do 3º mês de gravidez, se é a partir da concepção, etc. Mas aí é uma questão que
de se aprofundar mais tecnicamente, que não é o caso aqui, mas que pressupõe, essa norma ela pressupõe que aquela prática, né, contra alguém, ou seja, matar alguém, ela pressupõe que, após a investigação, processo de investigação, claro, seja aplicada uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. A pena de reclusão é uma pena mais severa do que a pena de detenção. Tá? A pena de detenção, teoricamente, não se dá em locais de segurança máxima, etc. E tal. Então, tem aí, dentro do processo de execução penal e dentro de algumas outras normas, a gente pode compreender um pouco da diferença entre reclusão e detenção. Mas algumas normas, a aplicação é prevista uma pena que pode ser de reclusão ou de detenção. Tá? Essa pena de prisão é uma pena de reclusão. Existem outras penas. Pena de multa, pena de interdição do estabelecimento. Então, pena, na verdade, não é necessariamente uma pena de prisão. Tá? Então, às vezes, as pessoas falam, ele está cumprindo pena. Não, ele pode estar cumprindo uma pena de prisão, ou pode estar cumprindo uma pena de multa, pode estar cumprindo uma pena de interdição, pode estar cumprindo uma pena de supressão de fim de semana, tem até essa também, né? Não sei se vocês sabem, já ouviram falar. Mas há uma pena de supressão do final de semana, quer dizer, o cara não pode, no final de semana, sair para bares, restaurantes, boates, etc. e tal, porque ele cometeu algum crime, lá cortou a jugular de alguém, alguma coisa assim, e aí não ocasionou a morte, teve a lesão corporal, mas aí a lesão corporal não foi uma lesão que provocou alguma perda de sentido, alguma coisa assim, então o juiz acaba substituindo a pena por uma pena alternativa, que seriam esse tipo de pena. Né? Então, bom, esse comando, né, esse comando central aqui, ele está baseado num verbo. Tá? Então, no direito penal, sempre há um verbo, que a gente chama de tipo legal. Tá? É isso aqui. Esse núcleo aqui é o tipo legal, matar. Matar alguém, né? É um tipo duplo, né? Digamos assim. Porque existem algumas circunstâncias onde só o verbo bastaria. Mas aqui, no caso, tem que falar matar alguém, porque você pode matar um animal também. Né? Então, seriam só para pessoas. Então, no direito tributário, o fato jurídico relevante que gera o pagamento de um tributo é chamado de hipótese de incidência. Então, a gente poderia dizer aqui em hipótese de incidência, mas ele é mais utilizado para a técnica do direito tributário. Tá? Aqui a gente chama, na técnica de tipo legal, porque aí tem erro de tipo, erro de proibição, mas são questões mais técnicas do direito penal. Tá? Mas a gente vai trabalhar aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse tipo legal. Então, o verbo incidir, tá, tem origem no verbo caedere, né, que significa cair. Então, quando você fala em incidência, é porque alguém cai, a norma cai sobre aquele fato. É quase como um fenômeno físico. Cai sobre aquele fato. Então, eu tenho uma previsão. Dentro de um fenômeno, a gente pode imaginar, por exemplo, que dentro de uma nuvem, tá, a gente tem uma hipótese de incidência. Tá? Então, seria uma hipótese. Eu levanto uma hipótese. Matar alguém. Por enquanto, na lei, é uma hipótese. Tá? Se alguém mata outra pessoa, então nós temos uma incidência. Então, cai a norma sobre aquele fato, e aí sim você tem a consequência jurídica, que é a pena, que é a sanção penal. Tá? Então, a lei, para existir lei, tem que ter sanção. Aí eu vou voltar um pouquinho para trás, para a gente lembrar aqui qual é a sanção de a gente não passar o sinal vermelho. Todo mundo sabe, né? Qual é a sanção? Multa, né? E 7 pontos na carteira. Ou seja, se seguirem mais outros pontos na carteira, você pode ter a sua habilitação suspensa. E você vai ter que pagar o dinheiro relativo àquela norma. Percebem que é a mesma coisa? Né? Aqui, a gente tem uma hipótese. Se você não parar, não é isso? Se você não parar, será aquilo que vocês falaram. Multa e pontos na carteira. Então, é isso que se dá no fenômeno jurídico
relacionado a que a gente chama de hipótese de incidência. Tá? Então, sempre tem um caráter, a lei sempre tem esse caráter sancionatório, que é a aplicação de uma pena. Assim, para que uma norma se torne efetiva e eficaz, faz-se necessária a previsão legal de disposição e sanção. Ou seja, eu disponho matar alguém e eu sanciono reclusão de 6 a 20 anos. Deu para compreender a estrutura da norma? É facílimo. Parece difícil, mas é super fácil. A estrutura da norma é uma hipótese e uma incidência. Tá? E, acontecendo essa incidência, uma sanção. Certo? É por isso que, Luiz, que eu sempre falo, né, para você, se alguém quer construir um projeto de lei, ele tem que ter uma sanção. Ele tem que ter uma previsão de sanção, senão ele é uma lei ineficaz. Então, a questão da eficácia da norma jurídica, tá, é muito importante. Algumas pessoas não dão importância para essa questão da eficácia. É só uma leizinha. Quando eu escuto leizinha no diminutivo, eu fico uma fera. Porque eu acho que assim, o pressuposto da lei é exatamente o contrário de leizinha. Ela tem que ser uma leizona. Ou ela tem eficácia, ou ela funciona efetivamente, ou ela não é lei. Tá certo? Ela é uma sugestão. Tá certo? É um segue quem quer. A norma não pegou. Por quê? Por que a norma não pegou? Porque a sanção ou não era eficaz o suficiente, ou as pessoas culturalmente não absorveram aquela determinada norma, ou seja, a cultura também tem um fator que acaba dissolvendo esse dispositivo. Eu vou dar 2 exemplos básicos para isso. O Código Penal, por exemplo, previa o crime de vadiagem. Ou seja, a pessoa está lá, não está fazendo nada, está na rua, é morador de rua, etc. E tal, ele era levado para a delegacia e enquadrado como vadiagem. Né? Quer dizer, isso socialmente começou a não ser aceito mais. E aí o crime de vadiagem acabou sendo excluído de aplicação da norma jurídica. Só muito tempo depois ele foi revogado. Por exemplo, outro crime, o adultério. O crime de adultério era quando você flagrava a pessoa que é casada, tendo relações sexuais com outra pessoa, casado ou não, mas com outra pessoa. E aí o que acontecia? A pessoa respondia por adultério. Né? Vocês que são novos não imaginam alguém ser preso por adultério, né? Mas, naquela época, era preso, respondia a processo, etc. e tal, porque entendia-se que o casamento tinha uma relevância jurídica que exigia uma resposta da sociedade, que era uma pena. Percebe? Então, a estrutura da norma é sempre baseada nisso. Uma hipótese legal, uma pena aplicada quando incide a norma, ou seja, quando há incidência da norma. Tá? Então, a gente tem 2 mundos, o mundo do ser e o mundo do dever ser. Qual é o mundo do dever ser? O mundo do dever ser é que deveria ser assim, ou seja, ninguém deveria matar ninguém. Né? Ninguém deveria... Então, é um mundo que... O mundo jurídico é o mundo do dever ser. Porque ele estabelece que, se eu infringir aquela norma, tá? Aqui é o mundo do dever ser, ou seja, ninguém matar ninguém. Porque o que está dito aqui? Matar alguém, pena, mas isso significa o quê? Não se deve matar ninguém. Não é isso? Não se deve. Então, é o mundo do dever ser, que incide no mundo do ser. Ou seja, acontecendo no mundo real, aquela norma, que era uma previsão, ela acaba sendo uma consequência. Ela vai acabar tendo uma consequência, que é a sanção. Será que eu me estendi demais? Não. Está sendo bem claro para vocês? Então, é o que eu havia dito, né? Uma hipótese de incidência, tá? Surgindo um fato juridicamente relevante, previsto nessa norma, ela incide sobre o fato e, a partir daí, a gente chama de fenômeno de incidência. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, nesse artigo XXX, não é artigo 30 em algarismo romano. A gente vai aprender mais para frente que o algarismo romano você vai usar inciso. Tá? Aqui não é X, não é XXX hipótese. Tá? Então, não é XXX 30, tá certo? Se alguma pessoa matar outra pessoa, poderá sofrer pena que será fixada entre 6 a 12 anos de reclusão. Eu poderia escrever assim? Poderia. Mas não é mais fácil assim?
Não fica mais claro? Percebe? Então, na verdade, não se trata de você fazer uma redução do texto. Se trata de fazer uma compreensão, tá, do texto mais facilitada, por incrível que pareça. Você reduz o texto para facilitar a compreensão. Certo? Por quê? Aqui fica, se alguma pessoa matar, bom, mas e se não matar? Aí começa uma discussão meio que teórica, né? Mas e se não matar? E se ocasionar não a morte, mas a lesão corporal? Isso vai estar tudo mais para frente, nos outros artigos do Código Penal, né? A gente não precisa se afligir com isso. Então, o legislador ele vai se preocupar só com a concisão. Então, é importante isso na norma, né? Você ser conciso, você não tem que contar historinha na lei. A lei não é feita para você contar historinha, nem justificativa, por favor. Compreendam bem uma coisa, eu não digo assim, artigo 3º, esta lei está sendo criada para... Não, pelo amor de Deus. A justificativa, ela faz parte de um processo de apresentação de um projeto de lei que pode, eventualmente, ser utilizado numa interpretação jurídica. Tá? Explico. O Código Civil, por exemplo, ele tem uma introdução, havia antes, né, uma lei de introdução ao Código Civil. Essa lei de introdução ao Código Civil explicava alguns fenômenos que eram utilizados na interpretação das normas jurídicas. Então, ele foi dado o nome de Lei de Introdução ao Código Civil. Mas, ainda assim, não se tratava de uma justificativa, se tratava de uma norma de caráter explicativo, digamos assim, né? Ou didática, uma norma didática. Exatamente dentro disto aqui, existe uma norma federal que estabelece como se dá a produção de normas jurídicas. Então, o que eu vou passar para vocês mais para frente, que agora eu estou falando especificamente em processo legislativo, né? Mas quando a gente aprofundar a questão da técnica legislativa, a gente vai entender que o processo de produção da norma jurídica é um processo que está previsto dentro da própria estrutura jurídica. Tem uma lei que trata sobre esse assunto, tá certo? Então, a gente usa o C, né, só para demonstrar o que seria essa questão da hipótese de incidência. Tá? Eu aqui peguei o artigo 12 da Lei 6368, de 21 de outubro de 1976, que é a antiga lei de drogas, né? Lei de drogas, que estabelecia, no artigo 12, importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, de qualquer forma, a consumo de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aí está aqui a pena, reclusão de 3 a 15 anos, já maior até do que a máxima lá para o homicídio, e pagamento de 50 a 360 dias multa. O dias multa é um critério que leva em conta quanto que a pessoa ganha por dia. Tá? Mas só para resumir, não é bem isso, mas só para a gente poder entender. Tá? Aí a gente tem mais verbos. Nas mesmas penas incorre quem indevidamente importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou fornece, ainda que gratuitamente tenha em depósito, transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima. Então, a diferença aqui é o matéria-prima, percebe? Mas tem os mesmos verbos que estão aqui. Tá? Então, a gente tem aqui um festival de verbos. Por quê? Porque há um cuidado para que essas normas, elas impliquem essas normas, elas compreendam essas várias práticas e atitudes para evitar que haja uma fuga. Eu digo assim para mim, para quem está fazendo a investigação, eu digo para o delegado, não, eu só estava trazendo comigo. Mas implica. Ah, não, ó, essa substância aqui eu só estava guardando na gaveta. Implica. Tá? Então, para fugir
da questão para evitar que a pessoa alegue que não está preparando, produzindo, fabricando ou vendendo, que seriam as atitudes mais imediatas no que diz respeito à droga, né, à venda de drogas, ao tráfico de entorpecentes. Então, esses verbos aqui, primeiro, são os verbos mais fortes. E depois você tem trazer consigo, ministrar, entregar, né, para evitar que o cara diga, não, eu só estou entregando para ele, eu não tenho nada com isso. Né? Então, para evitar esse tipo de fuga. A gente ainda tem, olha, induz, instiga ou auxilia alguém a usar o entorpecente. Então, se você auxilia o usuário, né, você vai lá, compra a seringa para ele, se você ajuda a aplicar na veia dele, você também pode estar incidindo nas mesmas penas do tráfico de entorpecente. Tá certo? Outros comportamentos. Utiliza o local que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, e ainda que gratuitamente, para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou de substância que determine dependência física ou psíquica. Contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente, ou determine dependência física ou psíquica. Tá? Então, todos esses comportamentos aqui que estão inseridos dentro dessa norma, tá? São comportamentos que ou são tipicamente de tráfico de entorpecente, quando você vende, tá? Esse aqui seria o mais típico, né? E também pode implicar até para quem auxilie, aqui, ó, auxilie alguém a usar entorpecente. Então, todos esses comportamentos podem ser caracterizados como tráfico de entorpecente. Então, por que eu disse tudo isso? Porque a questão do verbo, a questão da previsão da norma jurídica, se dá por um verbo, em geral, né, se explica através de um verbo que tem uma prescrição. Certo? Eu usei a norma penal, porque a norma penal ela tem um pouco mais de facilidade de compreensão da estrutura da norma jurídica. Mas a gente tem normas jurídicas de todo tipo. A gente tem normas jurídicas que indicam, por exemplo, desde qual é o comportamento de precedência de autoridades numa cerimônia pública, como a gente tem normas relacionadas a licitações, a gente tem normas relacionadas à administração pública que não implicam exatamente numa sanção. Né? Por exemplo, quando eu digo assim, a estrutura da Câmara Municipal se dá através de 4 cargos de taquígrafo, 7 cargos de auxiliar de expediente. Quando eu faço essas menções, obviamente, você vai perguntar assim para mim, mas você não falou que toda norma tem um verbo, daí tem uma consequência, tem uma sanção. Não é isso. Se, eventualmente, o meu comportamento implicar em improbidade, desvio de finalidade, ou seja, eu nomeio mais do que 4 taquígrafos, se eu só tenho 4, eu nomeio mais que 7, se eu tenho só 7 cargos de auxiliar de expediente. Então, isso traz um consequente para a administração pública. Então, a norma jurídica, ela, na verdade, ela não é somente destinada à pessoa, ao cidadão. Ela também também, muitas vezes, a norma jurídica, o destinatário é a administração pública, mas que traz consequências, obviamente, para o administrador ou o agente da autoridade responsável por aquele ato, pela prática do ato irregular. Né? Então, todos esses comportamentos, como eu havia dito em slides anteriores, são comportamentos que têm relevância jurídica. Tá? Então, não é, eu levantei de manhã e eu não arrumei a cama, né? E aí a minha mãe, que eu ainda moro, né? Se eu morasse com a minha mãe, ela diria assim, filho, você não arrumou a cama. Como eu sou casado e moro com a minha esposa, ela disse, marido, você não arrumou a cama. Né? Então, qual é a consequência? A consequência disso aí é irrelevante. Quer dizer, eu posso nunca mais arrumar a cama, de raiva, né? Nunca mais eu quero arrumar a cama. Ou então, a partir dali, no dia seguinte, todo dia eu vou lá e arrumo a cama. Isso não tem uma relevância jurídica, isso não é uma norma jurídica. Mas é algo que se estabelece na relação interpessoal, etc. e tal.
Que pode ter uma relevância jurídica? Pode. Se eu pegar o lençol e querer enforcar a minha esposa só porque ela falou para mim para arrumar a cama, isso tem uma relevância jurídica. Então, não são todos os fatos, como eu já disse antes, que têm essa relevância, mas sim aqueles que provocam algum dano a um bem jurídico. Qual é o bem jurídico, no caso? É a vida da pessoa que não arrumou a cama, né? Então, eu só fiz a graça só para dizer que qualquer exemplo é bem por aí, ou seja, a relevância daquele fato, jurídica daquele fato, vai se dar por duas coisas. A previsão legal sobre aquele comportamento e a incidência, né, ou seja, aquele comportamento incide na norma, tá, e o consequente, que é a sanção. Ou seja, eu responder o processo e, eventualmente, poder ser preso, porque me deu uma raiva danada e enforquei a minha esposa. Então, todos esses comportamentos, eles só têm relevância se o bem jurídico a ser tutelado, ou seja, a vida, foi ameaçado ou definitivamente perdido. Aí você vai, mas como assim ameaçado? Eu posso, por exemplo, causar numa tentativa de homicídio, causar uma lesão corporal, na perda de uma função, etc. e tal. Então, eu não ocasionei a perda da vida, mas eu coloquei em risco a vida da pessoa. Então, aí é uma tentativa de homicídio. Então, ela tem relevância jurídica? Óbvio que tem. Não só pelo fato de que você não conseguiu o seu intento não é porque você não conseguiu o seu intento de matar aquela pessoa que você não vai responder pela tentativa. Então, a tentativa também é punida. De uma maneira mais branda, mas também é punida. Ó, aqui tem do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, desse processo aqui, processo legislativo, que a lei atua como um muro, uma cerca e ora como engrenagem. Então, a lei ela pode ter função de harmonizar, sempre a norma jurídica ela tem como função harmonizar as pretensões de indivíduos e grupos, tá? E ela consiste em estimular, guiar e controlar a atividade de grupos ou indivíduos para a consecução de certas metas, levando o Estado, em certos casos, a assumir tarefas. Então, podemos resumir que a lei atua, ora como um muro ou cerca, e ora como engrenagem, como estímulo, tá? Por exemplo, a gente tem como uma lei que pode se caracterizar como uma lei muro, uma lei penal. Como uma lei engrenagem, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que estimula que os municípios não gastem mais do que arrecadam, que promove uma engrenagem de um desenvolvimento mais saudável, de uma administração pública mais saudável financeiramente, com orçamento mais equilibrado, não gastando mais do que arrecada, não gastando mais do que 60% para o funcionalismo público, né? 54% para o executivo, 6% para o legislativo. Então, tudo isso são normas que promovem essa espécie de engrenagem. Bom, agora eu queria que vocês tomassem um pouco de atenção, que essa questão aí é um pouquinho mais densa, do seu ponto de vista técnico, mas é muito importante de compreender. A gente tem uma figura aqui embaixo, que é uma pirâmide, certo? Nessa face C aqui, eu tenho os municípios, tá? Nessa face B aqui, eu tenho os estados. E na face A aqui, eu tenho a União, certo? Aqui em cima, como norma fundamental, a Constituição Federal, porque ela vai emanar a sua validade para as demais normas. Então, ela é emanante de validade, ou seja, a partir da consonância, da concordância com a Constituição Federal, é que eu vou dizer se as outras leis são válidas. Tá? Então, eu tenho a Constituição Federal aqui em cima, as leis complementares aqui, no segundo plano, as leis ordinárias aqui nesse terceiro plano, e aí no quarto plano eu tenho os decretos, as instruções, as resoluções, as portarias que vão se sucedendo, que podem ser de outras ordens, podem ser circular, por exemplo, não tem aqui, pode ser um ato da presidência, que não tem aqui, pode ser uma portaria da mesa, que não tem aqui, né?
mas eu só coloquei alguns exemplos para a gente entender que são normas cuja validade vai se dar de cima para baixo, ou seja, é a partir da Constituição Federal que eu vou dando validade a essas normas. E como que eu vou checar a validade dessas normas? Eu vou ver se esse decreto está em concordância com a lei ordinária, se está em concordância com a lei complementar, se está em concordância com a Constituição Federal. Certo? Cada ente vai olhar para a sua face, tá? Mas, aqui, a validade ela está vinculada ao respeito à norma de hierarquia superior, ou seja, essas normas de baixo têm que se reportar à norma maior, que é a Constituição Federal de 88. Isso é fácil de compreender, não é? Só há alguns... Na teoria? Não, mas não é muito difícil. Nós temos um problema aqui em São Vicente mesmo com o MEI aqui, né? Exatamente. Porque o MEI você não pode comprar uma área de funcionamento e a direito da conta. E a lei federal... Aí nós temos essa questão relacionada à autonomia dos municípios para legislarem sobre esse assunto. Aí é uma questão que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas, no geral, a gente tem que compreender aceitar e compreender essa validade. Esse comentário que você fez em relação às MEI, a gente tem um dispositivo na Constituição Federal onde as micro e pequenas empresas elas têm que ter privilégios. Os privilégios estão previstos na Constituição Federal. Então, se há um desrespeito a esses privilégios no município de São Vicente, então a gente tem que fazer pressão política para que para que o município aceite esse privilégio das micro e pequenos empresários. Exatamente. O sentido para se estabelecer essa validade é de baixo para cima, tá? O sentido. Uma norma somente será válida se não entrar em conflito com a norma superior, e todas elas devem respeito à Constituição que está no topo da pirâmide. Então, o sentido que eu fiz é o sentido de respeito à norma anterior, tá? Mas a gente pode também falar que, ao mesmo tempo que sobe, desce para emanar validade, tá? A gente pode dizer que há os dois sentidos, tanto para a mesma direção, mas dois sentidos diferentes. O sentido para cima, para verificar se a norma é válida, e o sentido que dá a Constituição Federal, como no caso que você exemplificou, da questão das micro e pequenas empresas, que têm privilégios estabelecidos na Constituição Federal, mas que, muitas vezes, os entes federados não respeitam. Bom, os destinatários das normas jurídicas são basicamente três. O cidadão, a pessoa jurídica, empresa ou as entidades públicas e privadas, e os entes da federação, a União, os estados do Distrito Federal, os municípios do Distrito Federal. O Distrito Federal aqui, ele funciona junto com o Estado, tá? E o município no que diz respeito às competências. Então, ele é um Estado-município, tá? O Distrito Federal, para a gente poder entender as competências. São competências concorrentes, né? Para o Distrito Federal, ele tem, além das suas competências como município, ele tem também as competências como Estado. Então, ele pode legislar sobre PVA, ele pode legislar sobre ICMS e ele pode legislar sobre IPTU. Tá? Já os municípios, via de regra, com exceção apenas do Distrito Federal, eles não podem legislar sobre ICMS, sobre PVA, tá? Que são impostos estaduais. O princípio da legalidade funciona da seguinte forma para o cidadão. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, esse é o princípio básico da legalidade. Para a administração pública, esse princípio já não funciona assim. A União, os estados, o município, o Distrito Federal, as autarquias, as empresas públicas somente podem fazer o que a lei autoriza ou determina. Trata-se do princípio da legalidade estrita. Ou seja, eu só posso fazer aquilo que a lei determina. É por isso que a gente tem um orçamento, é por isso que o município só pode gastar aquilo que esteja previsto no orçamento. Tá? Então, é uma lei que vincula o administrador. Então, o destinatário da norma é o administrador, certo? É para evitar o arbítrio,
né, restringindo a ação do Estado. Por isso que quando o Estado extrapola os seus limites, pode-se propor um mandado de segurança, por exemplo, uma ação popular, uma ação civil pública. Então, são 3 instrumentos básicos em que você pode evitar o dano ou pedir a reparação de um determinado dano, ou pode ser um mandado de segurança preventivo, né, ou um mandado de segurança que tenha um efeito punitivo, né, digamos assim, de sancionatório de anulação de determinado ato que teria sido extrapolado. Então, esse princípio da legalidade estrita para os entes federativos, a União, Estados, os municípios e o Distrito Federal, ele é um princípio estrito, ou seja, eu só posso fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, né? Eu, como cidadão, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, né? Se a lei não me proíbe de frequentar a praia, eu vou e frequento a praia. Já o município ele só vai poder mandar na praia se ele tiver uma permissão se não for área de marinha, se a área de marinha tivesse sido entregue à posse para o município e tal. Então ele tem uma série de outras restrições que não são para o cidadão. Então o destinatário da norma, no caso, não é o cidadão, e sim os entes da federação. Um outro exemplo de pessoa jurídica, as empresas e outras entidades públicas, elas estão submetidas, por exemplo, ao processo licitatório, a licitação. Eles têm que se submeter às normas gerais de licitação, que são ditadas por uma lei federal, né, que é a 8666 ou a 10.520 o pregão, a 8666 a lei de licitações. Então, eles estão vinculados a essa legislação. Então, é o caso do destinatário da norma ser a pessoa jurídica. Bom, para a gente entender qual é o contexto desses direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais. Então, todos são iguais perante a lei. Então, esse aqui é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí eles dizem quais são os termos. Ou seja, o princípio da igualdade, né, tem alguns termos. Tá? Por exemplo, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, eu não posso querer garantir para mim o anonimato. Eu quero ficar protegido, vou criar um falso perfil no Facebook e vou ficar no anonimato e vou começar a falar mal de todo mundo. Não. Então, eu posso me manifestar, mas eu não posso me querer valer do anonimato. Tá certo? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral ou à imagem, dano material ou moral à imagem, né? E aqui tem o que eu falei anteriormente, que é o princípio de ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Então, esse aqui é o princípio da legalidade, está aqui, ó, da igualdade está aqui, o princípio da legalidade está aqui, ó, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da igualdade para o cidadão, não para a administração pública. Tá? O princípio da igualdade para a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Certo? A gente tem aí... eu gostaria de chamar a atenção para os senhores mais um detalhezinho em relação a essa questão introdutória ao processo legislativo, que é, se vocês forem ver, aqui a gente tem incisos, tá certo? Vocês têm os vários incisos. Os incisos estão em algarismos romanos. Tá? Houve uma discussão muito séria no Congresso Nacional, quando, em 1988, ia ser editada a norma, né, ia ser editado a Constituição de 88, ela ia ser promulgada. Eles discutiram a questão de se colocar esses incisos, porque se vocês forem ver, a gente tem aí
uma quantidade muito grande de incisos nesse artigo. Tá? Então, são 78 incisos. Tá? São 78 incisos. Então, esse número excessivo de incisos, em momento algum, não digo, mas foi questionado se não seria mais conveniente colocar como item, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, com numeração ordinal ou cardinal. Né? Item primeiro, segundo e tal. Nós vamos ver mais para frente que o cardinal e o ordinal são diferentes. Tá? É ordinal até o 9º e cardinal a partir do 10, né? do artigo 10. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu queria chamar a atenção dos senhores é essa questão aqui, porque é uma questão de técnica legislativa. Porque quando nós falamos em um artigo, ele se segue ao artigo, seguem os incisos, certo? Ao artigo, seguem os incisos. Se nós tivéssemos aqui um parágrafo, e a partir daí do parágrafo, ainda assim a gente ia ter incisos. A gente só ia ter itens se de um inciso implicassem em uma outra subdivisão. Nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Mas é importante a gente ter só claro esse conceito de inciso. Tá? Então, aqui, essa numeração em algarismo romano é inciso. Então, na hora de elaborar uma norma, artigo 5º, você descreve a norma e, a partir daí, você especifica, explica nos incisos. Tá certo? E faz ressalvas nos parágrafos. Então, nós temos o seguinte. Aqui é o direito de resposta. Aqui, a inviolabilidade da crença religiosa. A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, essa questão aqui também é uma questão do princípio da crença religiosa, até se contrastando com a eximição de obrigação legal, que seria, por exemplo, o serviço de alistamento militar. Alguns invocam questões religiosas para não serem alistados. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Então, aqui está a censura. Aqui está a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, podendo-se seguir a uma indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, até dentro da Constituição Federal, a gente tem o que a gente chama de sanção. Percebe? Então, a sanção não é um privilégio só da norma ordinária. Então, também existem previsões dentro da própria Constituição Federal, que depois foram sendo regulamentadas. Tá? O dano moral, por exemplo, não tem uma regulamentação muito clara na lei, mas tem já uma consolidação jurisprudencial que falam quais são esses critérios e princípios para a concessão do dano moral, para a indenização do dano moral. A casa como asilo inviolável do indivíduo, né, não podendo ser penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então, o oficial de justiça só pode procurar a parte durante o dia. Inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, que a gente chama de quebra do sigilo telefônico, fiscal e de comunicações. Né? E eles falam também em sigilo telemático, que não está escrito aqui, mas que entende como inserido dentro das comunicações telefônicas. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui é a liberdade de ofício ou profissão, aqui é acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte. Né, isso aqui, para quem é jornalista, né, é importante esse conceito aí. É livre a locomoção, tá, nos termos da lei, podendo permanecer
ou dele sair com seus bens. Então, aqui é a liberdade de locomoção. Aqui é a liberdade de reunião, aqui é a liberdade de associação. Aqui é a criação de associações e cooperativas, sendo vedada a interferência estatal. Aqui, o trânsito em julgado, né, não poderão ser dissolvidas, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, né, liberdade de associação. Aqui é a liberdade de representação, tá, judicial ou extrajudicial. Aqui é o direito de propriedade, aqui a propriedade com a sua função social. Aqui é a desapropriação, tá, por necessidade de utilidade pública, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Isso aqui diminuiu muito a incidência de desapropriações. Antes da Constituição de 88, era muito comum desapropriar e a pessoa receber daqui 15 ou 20 anos, ou seja, muitos deles já morriam antes de receber uma indenização. Hoje em dia, é garantido que, ao decretar a indenização, ou melhor, ao decretar a desapropriação, tem um decreto de desapropriação, haja uma indenização prévia em dinheiro, o que, de uma certa forma, refreia o desejo do administrador em desapropriar tudo quanto é terreno, casa, né? Aqui, assegurada o uso, no caso de iminente perigo público, de uma propriedade particular. Aqui a penhora para pagamento de débitos, dispondo sobre as leis bens de financiar o seu desenvolvimento. Então, a pequena propriedade rural, tá, não será objeto de penhora. Aqui os autores, o direito exclusivo de utilização e reprodução de suas obras, né? Então, aqui é os direitos autorais, que inclusive houve uma grande discussão da questão relacionada a se deve ou não haver autorização para biografias, né? Houve uma profunda discussão e não se chegou a conclusão alguma, né? De qualquer forma, na maior parte das vezes, a jurisprudência tem entendido que é possível se fazer uma biografia não autorizada. Então, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas. Aqui, os intérpretes, né, a representação sindical e associativa. Aqui, inventos, né, que é o registro de patente, o direito de herança, a sucessão de bens de estrangeiros, também será regulado pela lei, em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável à lei do falecido. O de cujos aqui é falecido. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Interessante agora nessa questão da defesa do consumidor, a gente voltar só um pouquinho aqui para falar uma coisa. Existem duas normas, basicamente, que transpassam essa estrutura piramidal. Uma delas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é aplicado para toda e qualquer estrutura, tá? Tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Então, ele faz um transpasse aqui. E a outra norma é o do Estatuto do Consumidor, o Estatuto do Idoso. Então, basicamente, são 3 normas aqui de exemplos, existem outras, mas as mais conhecidas são o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a norma o Estatuto do Consumidor, que também, o Estatuto de Defesa do Consumidor, que também transpassa essa estrutura. Tá? Então, vamos voltar lá. Aqui. Defesa do consumidor, todos têm direito a receber informações, tá? Então aí a gente tem aí a necessidade de criação de ouvidorias, etc. tal, de prestarem as informações do seu interesse. Tem a lei de transparência que exige que as remunerações estejam disponíveis, os projetos de lei estejam disponíveis também. Então tudo isso está dentro desse direito de receber informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral.
tá? Que serão prestados na forma da lei, prestados na forma da lei. E essa lei já existe, que é a lei de transparência, tá? Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, e aí tem uma lei também que trata da questão do sigilo. Então, na lei de transparência, existem algumas normas que a gente entende que não tem uma sanção imediata, ou seja, não tem uma aplicação de uma sanção imediata, clara e prevista na lei. Mas aí você pode usar genericamente a de improbidade administrativa, ou seja, aquela atitude de negar reiteradamente o fornecimento de informações pode se caracterizar como improbidade administrativa e aí implicar nas penas da improbidade, que pode ser Ministério Público, aí pode implicar em perda do mandato ou do cargo, da função que ocupa, né? Pode implicar em bloqueio de bens, pode implicar em várias outras sanções, como uma multa correspondente a 10 vezes o valor do prejuízo causado, né? Se eventualmente essa omissão causou um prejuízo muito grave ao munícipe, ele também pode tentar representar ao Ministério Público no sentido de ser proposta uma ação civil pública. Ou, eventualmente, até algumas entidades são autorizadas a entrar com essas ações. São a todos assegurados, independente de pagamento de taxa, o direito de petição, a obtenção de certidões. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá? Então, aqui seria o acesso ao judiciário. Há uma discussão, por exemplo, que houve, com a reforma trabalhista, uma restrição ao acesso ao judiciário. Então, está sendo discutido se não houve, naquela reforma trabalhista, um descumprimento da apreciação do Poder Judiciário. Essa discussão, de uma certa forma, o Supremo Tribunal Federal fechou as portas quando não declarou a inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a reforma a reforma trabalhista. Okay? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos só rapidamente dizer. O direito adquirido é aquele que já incorporou no patrimônio da pessoa. A pessoa já tem no seu patrimônio aquele determinado direito. Tá? Então, por exemplo, o direito à aposentadoria, o direito à remuneração por um cargo público exercido e cuja função foi efetivamente prestada. Né? O ato jurídico perfeito seria aquele ato que preencheu todos os requisitos de validade. Então, eu também não posso desrespeitar um contrato entre partes, alguma coisa que já cumpriu a sua função. Eu assinei um contrato de locação, por exemplo. A lei não pode simplesmente considerar nulo um contrato de locação que não... Né, XYZ, mas que teria que respeitar esse ato jurídico perfeito. E a coisa julgada é quando já houve um julgamento, pode ser em primeira instância com trânsito em julgado ou pode ser em última instância com trânsito em julgado. Né? O que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Tá? Aqui é uma vedação a um tribunal de exceção. Né? Esse tribunal de exceção ele se caracteriza por um tribunal de guerra, por exemplo, né, em que você apressa os julgamentos e condena todo mundo. Então, a Constituição não permite isso como um tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri, né, e aí tem as questões relacionadas ao júri. E aqui, eu acho importante isso aqui, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, o que está dizendo esse inciso aqui? O que protege esse inciso aqui? Protege o cidadão contra a arbitrariedade do Estado. O Estado pode querer condenar alguém, mesmo que não tenha lei. Né? Então, é necessário que haja uma lei, e ela seja anterior ao fato. Porque não adianta eu chegar e praticar alguma coisa que não estava previsto como proibida, né? E, de repente... a lei diz assim, esta lei atingirá, inclusive, os atos praticados anteriormente, né, os atos praticados no passado. Então, e também não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, eu não posso estabelecer uma pena, tá, se eu não a previ antes na lei.
Tá? Então, isso aqui é importantíssimo para a questão do crime. Tá? Então, se a pena ela não era prévia, tá? Eu não tenho, nem pena sem prévia combinação legal. Eu não posso aplicar uma pena qualquer se ela não estava prevista anteriormente. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, ela não pode voltar atrás para aplicar uma pena mais grave para um crime praticado, a não ser para benefício. Ou seja, o exemplo que eu dei para vocês. Uma pessoa que eventualmente tivesse sido condenado pelo crime de adultério, poderia ter a sua pena cancelada, né, poderia obter a liberdade definitiva, em função de que aquele ato praticado não se caracteriza mais como uma lei, como uma pena, aliás, não se caracteriza mais como um crime, sujeito àquela pena que a pessoa está cumprindo. Então, aquela pena passa a ser nula. Né, então, você cancela aquela pena. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, a prática do racismo é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá? A lei, a prática de tortura, a lei também considera inafiançável e insuscetível de anistia, né? E o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Se fala muito na questão do crime hediondo. O crime hediondo é aquele que provoca uma certa repulsa, uma indignação, uma revolta social, né? Então, uma repulsa que passaria a ter esse caráter de crime hediondo. Né? Então, muitas vezes querem transformar alguns comportamentos como crime hediondo, porque ele é um crime que não permite graça, anistia, né? E não permite algumas vantagens autorizadas em lei. Né? Respondem os mandantes, os executores, tá? E os que, podendo evitar, se omitirem. Aqui está uma referência que eu puxei, mas não está aqui. O crime inafiançável também é a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, eu não posso atingir a família. Tá? Então, e nem até o limite do valor do patrimônio transferido. Tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade. É o que eu falei no final de semana. Estão lembrados? A perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, ou seja, eu vou lá pintar um muro da delegacia, a suspensão ou interdição de direitos. Então, a interdição de direitos, ou seja, eu vou ficar sem o direito, por exemplo, se eu maltratei uma criança que estava sob a minha guarda, queimei ela com cigarro, eu posso ter, além de responder pela lesão que eu causei, eu também vou ficar com as minhas visitações restritas, ou seja, eu não vou poder fazer a visitação aos filhos. Né? Então, é uma pena também que pode ser aplicada. Vamos suspender um pouquinho, para a gente dar uma pausa, depois a gente retoma. Boa tarde, retomando aqui os trabalhos, né? Então, não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Tá? Essa questão da idade nunca foi implementada, em verdade. Né? Agora, a natureza do delito tem algumas prisões que são com um aspecto disciplinar diferenciado. Né? Então, elas têm essa diferenciação em razão da natureza do delito, né? Que seriam crimes mais graves ou cuja fuga ou cuja fuga podia ser mais facilitada. Então, dado ao poderio econômico de quem quem está cumprindo a pena, né? Então há algumas diferenças nesses estabelecimentos distintos. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Essa discussão aqui, dos 52, deu-se lá com aquele italiano, o Cesare Battisti, que havia uma discussão se era possível fazer a extradição dele porque se considerava como um crime político, só que na gestão do Bolsonaro, o entendimento que o crime não era político, era um crime comum. E no entendimento do presidente Lula, havia um entendimento de que o crime seria político. Então, essa diferença fez com que a extradição acabasse acontecendo. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, a necessidade de que a autoridade seja competente. Aqui o competente não é que a pessoa sabe lidar bem, mas é que tem a competência para decidir sobre a matéria. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui a gente tem processo judicial ou administrativo, e aos acusados gerais são assegurados o contraditório e ampla defesa. O contraditório é que determinada pessoa diz A, a outra pessoa diz B, e aí há uma conclusão em relação às manifestações. Esse exercício do contraditório é que ninguém pode ser penalizado, apenado, sem que tenha sido dado a ele o direito de defesa. O contraditório, de uma certa forma, é o direito à defesa. Só que aqui fala em ampla defesa, porque além dessa questão de você poder contraditar, dizer que A não é A, é B, eu também tenho direito a exercer a minha defesa, ou seja, arrolando testemunhas, apresentando provas, etc. E tal. Então, ser ampla defesa é mais do que o contraditório. O contraditório é o quê? Eu poder contraditar, eu poder contrariar aquilo que foi dito a respeito. E o ampla defesa é eu poder provar que aquilo que foi dito tem veracidade. Tá? Com os meios e recursos a ela inerentes, ou seja, você também não vai fazer uma perícia técnica para estabelecer se uma caneta é preta ou é azul, Quer dizer, é de fácil constatação. Então, você também não pode exagerar nesses recursos de pedir perícia, de pedir algumas coisas que não são pertinentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, se alguma prova é obtida ilegalmente, com violação de sigilo, por exemplo, então ela é considerada ilícita. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, antigamente, quando o cara chegava na delegacia, ele tocava piano, O pessoal falava, foi lá tocar piano. Hoje em dia, essa identificação não é mais assim. Você apresenta o seu RG, Se há alguma dúvida sobre a identidade da pessoa, você vai checar se aquele RG corresponde ou não àquilo ali, E quando você faz o RG, você já tem cadastradas as suas digitais. Então, você vai tocar piano uma vez só. Não vai ficar tocando piano a vida toda, como era antes da Constituição de 88. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Ou seja, se eu tenho uma determinada conduta que é o Ministério Público que tem que agir e ele não age, eu posso fazer uma ação substitutiva do Ministério Público, mas isso só em algumas hipóteses. Então, algumas leis, alguns fatos, algumas condutas, elas podem ser de que a gente chama de ação penal pública, e a ação penal privada. Quais são as ações penais privadas? Então, seriam calúnia, difamação, então a gente se procede mediante queixa-crime. Então, eu não preciso do Ministério Público para me queixar por uma calúnia, uma difamação ou uma injúria. Já nos crimes de ação pública, se o promotor não propuser alguma ação, então, eventualmente, eu posso, nas hipóteses previstas em lei, eu me fazer substituir ao Ministério Público e entrar com ação pública.
A lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Tá? Então, isso aqui é a publicidade dos atos processuais, é o que a gente chama de segredo de justiça. Então, em algumas hipóteses, tipo separação, divórcio, pensão alimentícia, etc. e tal, o juiz pode determinar que a publicidade seja restrita. Tá? Ninguém será preso. O restrita que eu quero dizer é porque ela não é restrita, ela não é proibida a publicidade. Por quê? Porque as partes têm que saber. O juiz tem que saber, o Ministério Público tem que saber, os advogados têm que saber. Então, essas partes elas não sofrem o que a gente chama de segredo de justiça. Só que os servidores, por exemplo, não podem extrair cópias e fornecer, etc. e tal, né? Ninguém será preso senão em flagrante delito, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definido em lei. A prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso e à pessoa por ele indicada. Esse dispositivo aqui é porque, na época da ditadura militar, né, no período ditatorial, que alguns entendem que não houve ditadura, né, mas sim algumas chamam de outro nome, mas eu entendo como o período ditatorial, o período de ditadura militar, as pessoas eram presas e ninguém comunicava onde elas estariam. Ou seja, isso fazia com que as pessoas ficassem desesperadas atrás dos seus parentes, etc. Tal. Oi? Sim, como existem até hoje, né, a Comissão da Verdade, há algumas iniciativas aí para tentar localizar alguns corpos e o paradeiro de algumas pessoas, e infelizmente muitos deles não se tem a notícia de onde estariam. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e a de advogado. Então, isso aqui também é um pouco cópia do que os Estados Unidos costumam fazer, né? Você tem o direito de permanecer calado, né? Aquela história toda. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Isso também para que ele não fique no escuro. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, né? Isso é uma questão de evitar que a prisão seja ilegal. Quando há possibilidade de liberdade provisória, é necessário que ele não seja levado à prisão, né? Então, pode ser fixado fiança ou não. Não haverá prisão civil por dívida. Isso aqui é importante que seja reafirmado, porque algumas pessoas acreditam que alguém pode ser preso porque tem uma determinada dívida. Não é isso, não é a dívida que a pessoa deixou de pagar. Provavelmente algum crime associado a essa questão. Por exemplo, você pode ser preso por sonegação fiscal. Fica caracterizada a sonegação fiscal, bem comprovada, bem instruída, você pode eventualmente ser preso por sonegação fiscal. Mas isso não é pela dívida, mas sim por ter sonegado ao fisco informações que ele entende fundamentais para o lançamento fiscal ou para o pagamento de determinado tributo. Então, é possível que haja um crime de sonegação fiscal, mas não que você vá ser preso por dívida. Tá? No caso, você não vai ser preso por dívida, você vai ser preso por sonegação fiscal. Tá? Não é o fato de você estar devendo ao fisco, é o fato de você não ter prestado informações essenciais ao fisco que pode caracterizar como sonegação fiscal. Ou seja, eu deixei de pagar tributos previdenciários, eu deixei de pagar tributos, e, além disso, eu não os declarei. Né? Então, tudo isso pode se caracterizar como sonegação fiscal. Não é o problema da dívida, mas é o problema de ter enganado o fisco, né? Ou sonegado tributos. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência, né? Por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus é para libertar a pessoa que eventualmente esteja ameaçada de sofrer violência na sua liberdade. Aqui o mandado de segurança, que eu já fiz um breve comentário anteriormente, né, para poder proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou seja, que não se caracterize aqui,
ou habeas data, que o habeas data a gente vai ver mais para frente, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições. O mandado de segurança poderá ser impetrado por partido político, organização sindical, entidade de classe, associação, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, isso aqui foi uma ampliação do mandado de segurança que antes era individual somente. Agora criou-se na Constituição de 88 o mandado de segurança coletivo. O mandado de injunção é um mandado que falta uma norma regulamentadora, tá? E aí, a partir daí, você promove esse mandado de injunção para fazer valer, por exemplo, lá o direito a não ser preso por dívida, alguma coisa assim, e aí você tem um mandado de injunção que não foi regulamentado esse dispositivo, então eu entro com o chamado mandado de injunção na tentativa de fazer valer a norma jurídica constitucional. O habeas data é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Também para retificação de dados, tá? Quando não se prefira fazer por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Também pode ser proposta uma ação popular, tá? Que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. Tá? Então, a ação popular é uma ação que já existia na Constituição, na emenda número 1 de 69, ela simplesmente foi praticamente repetida aqui, que é uma ação onde a pessoa pode, isento de custas judiciais, salvo má-fé, né, propor uma anulação de um ato ou questionar algum gasto desnecessário ou que fira um ato lesivo ao patrimônio público, então ele pode impetrar essa chamada ação popular. Aqui é assistência judicial integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado em sentença. São gratuitos o registro civil, a certidão de óbito, só que aqui são gratuitos para o reconhecidamente pobres, a primeira via do registro civil é a certidão de óbito. Né? Então, se a pessoa quiser uma segunda via, etc. e tal, eventualmente teria que pagar, a não ser que declare que é pobre, etc. e tal, né? Tem que fazer um processinho aí para conseguir isso, mas é reconhecido para os pobres, tá certo? Tem que assinar uma declaração de pobreza. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então, a celeridade é o processo mais rápido. Né? Então, um processo célere é aquele que é um processo mais rápido. Tá? Então, sempre a celeridade de sua tramitação. Tá? Então, e a razoável duração do processo. Ou seja, é razoável se admitir que uma pessoa leve 2 anos para receber uma indenização por morte de um parente seu, etc. E tal, é razoável admitir uma tramitação de 2 anos. Mas é irrazoável, por exemplo, admitir que leve 10 anos. Né? Então, lógico que esse princípio é um princípio que vai ser definido a nível judicial. Mas qual é a sanção por isso aqui? Nada. Né? Porque, às vezes, a gente fala assim, mas toda a norma pressupõe uma sanção. Essa aqui é uma norma que tem um certo caráter didático, né? Tá? São assegurados a razoável. Então, quando é assegurado, é complicado, né? Quer dizer, assegura de que forma? Tá? Então, os tribunais de justiça têm procurado meios aí fazer o processo eletrônico, etc. e tal, mas aí tem outras implicações, né? O pessoal está se aposentando, não está sendo feita reposição. Né, o Tribunal de Justiça tem um orçamento que é sempre o mesmo, não é reajustado, não é modificado, e aí vai embora uma série de questões relacionadas ao problema de se ampliar a celeridade processual, apesar das iniciativas nesse sentido. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tá? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 votos respectivos mandatos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui, os tratados e convenções internacionais, há uma discussão se ele não foi aprovado em dois turnos por 3/5, tá? Mas foi aprovado, sei lá, por um quórum menor, etc. e tal, antes da previsão desse parágrafo 3º, há uma discussão se tem ou não caráter de emenda constitucional. Mas, se ele adquiriu essa aprovação por 2 turnos, por 3/5, eles entendem isso como uma emenda constitucional. Então, certos tratados têm esse caráter de emenda constitucional. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Há um questionamento aí se o governo vai sair do Tribunal Penal Internacional. Isso é uma questão cuja criação tenha manifestado adesão, né? Há uma questão de que se essa adesão pode ou não ser levantada. Se o Brasil já teria aderido, se poderia desistir ou não, né? Mas o que eu chamo a atenção para vocês, no que concerne a questão da técnica legislativa, é que, após o último inciso aqui do artigo, nós temos os parágrafos. Percebem? Eles são numerados, né, e em numeral ordinal. 1º, 2º, 3º e 4º. Tá? Em algumas hipóteses, você tem o que a gente chama de parágrafo único, por extenso. Não coloquem o símbolo de parágrafo e depois escrevam único. Isso é muito comum, até por advogados, mas é um erro crasso, é um erro grave. Por quê? Quando você escreve único por extenso, você tem que ter a lógica de escrever também por extenso o parágrafo, a palavra parágrafo. Então, lembrem disso. Quando você escrever com um símbolo, você vai colocar um número. Certo? O símbolo pressupõe um número. Uma palavra pressupõe que se siga uma outra palavra. Então, parágrafo único é parágrafo único. Certo? Isso é muito importante aí nesse processo de técnica legislativa. Aí a gente, para entender um pouquinho a questão relacionada à norma jurídica, a gente tinha falado naquela questão da pirâmide, né? Vocês estão lembrados daquela forma piramidal? Então, a gente tem o seguinte: as normas jurídicas que existiam antes da Constituição Federal podem ou não ter sido recepcionadas pela nova Constituição. Nós temos aí um exemplo muito claro. A gente tem a Lei da Imprensa. A Lei de Imprensa foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como não tendo sido recepcionada pela Constituição de 88. Até antes do pronunciamento da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, até antes do Supremo ter se manifestado a respeito, havia dúvidas sobre a aplicação ou não da lei de imprensa, a Lei de Imprensa, chamada Lei de Imprensa. Essa Lei de Imprensa exigia direito de resposta, etc. e tal. Tinha alguns aspectos que não se coadunavam com a liberdade que se estabeleceu a partir da Constituição de 88. Então, ela foi entendida como não recepcionada. O que significa recepcionada? Ou seja, quando eu faço entrar em vigor uma nova Constituição, eu estabeleço um novo modelo de validade de normas. É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu não estabeleço um novo ordenamento jurídico. Se eu tivesse que estabelecer um novo ordenamento jurídico, pensem vocês, eu ia levar um século para fazer isso, porque eu ia ter que fazer um novo Código Penal, um novo Código Civil, um novo Código de Processo Civil. Cada uma dessas normas que eu estou citando levam de 2 a 3 anos de discussão para se ter um texto básico. Fora as emendas, fora as discussões intermináveis para se chegar a um texto final. Então, o Código de Processo Civil, ele era um Código de Processo Civil de 39, de 73 e de 2015. Para vocês verem com tão pouca periodicidade, eles são completamente
modificados. E alguns autores entendem até que o Código de 73 não deveria ter sido totalmente revogado, ele deveria ter sido adaptado, porque as mudanças que fizeram não eram mudanças tão assim fundamentais, tão assim necessárias para você fazer toda uma mudança de estrutura que implica em conhecer novos dispositivos, saber onde eles estão localizados, entender as funções de cada um deles. Um dos códigos mais herméticos para o conhecimento leigo é o Código de Processo Civil. Ele é bastante hermético, ou seja, ele é bastante fechado. Então, praticamente os operadores de direito que conseguem compreender a complexidade do Código de Processo Civil, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todas essas normas, com as suas complexidades e características, elas não poderiam simplesmente ter sido apagadas e você passa a ter uma Constituição nova, porque isso causaria impactos e um pânico generalizado, porque as pessoas não iam saber quantos anos iam ter de prisão, porque o Código Penal ia ser simplesmente deixado de valer, né? Então, essas normas elas passam a ser absorvidas pela nova Constituição. O Código Penal de 1940 foi absorvido pela nova Constituição. Tá? Então, o que a gente chama de recepção da norma. Então, ela foi recepcionada pela nova Constituição. Tá? Então, aqui o que eu citei de exemplo é a lei de imprensa, e aqui está a decisão que fala, naquela oportunidade, Aires Brito entendeu que a lei de imprensa não pode permanecer no ordenamento jurídico brasileiro por ser incompatível com a Constituição de 88. O menino Eros Grau adiantou seu voto, acompanhando o relator. Então, essa decisão aqui, emblemática, de 2009, até 2009, de 1988 até 2009, não havia uma definição sobre se a norma da lei de imprensa teria sido ou não recepcionada, e aí, finalmente, entendeu-se que ela não foi recepcionada. Tá? Eu queria, antes de encerrar essa nossa fala, esclarecer para vocês alguns aspectos a respeito de processo legislativo e técnica legislativa, né? Então, o processo legislativo, ele vai redundar, ele vai implicar na aprovação de uma determinada norma. Tá? A partir do estabelecimento, da apresentação de um projeto, tá? Ou de uma proposta de emenda, a gente vai ver na aula seguinte quais são essas categorias, mas o que importa agora é que, eventualmente, é chamado de proposta de emenda à Constituição, proposta de emenda à lei orgânica, porque assim a Constituição Federal estabeleceu. Eu entendo que poderia ter usado projeto, mas, de qualquer forma, é essa a denominação que a Constituição Federal pode ser emendada, modificada. Tá? Então, isso é bem importante agora, porque a gente vai estar num processo de discussão, por exemplo, sobre a reforma previdenciária. E, a partir daí, vocês vão notar que há uma discussão, mas espera, a proposta já foi aprovada, espera, isso já virou lei, né? Já é norma, a gente já é obrigado a cumprir? A resposta é não. Por quê? A emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, ela é apresentada, ela pode ser apresentada pelo presidente da República, que foi o caso, pode ser apresentada por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e, a partir dessa apresentação, ela começa a ter uma tramitação desse projeto ou dessa proposta de emenda à Constituição. Vamos ficar só na proposta de emenda à Constituição para ficar mais fácil. Porque é uma coisa que vocês estão ouvindo, né? A PEC, né? A PEC da Previdência, a PEC. Então, a PEC é proposta de emenda à Constituição, que não se confunde absolutamente com emenda. Nós vamos ver no transcorrer do curso aí que emenda é uma coisa, proposta de emenda à Constituição e proposta de emenda à lei orgânica é outra coisa. Tá?
eu posso fazer uma emenda à proposta de emenda. Tá? Então, dentro do processo legislativo, o que eu preciso para iniciar o processo legislativo? Para eu iniciar o processo legislativo, eu preciso apresentar um projeto ou uma proposta de emenda à Constituição. Né? No caso do exemplo que eu estou dando, é uma proposta de emenda à Constituição. Então, o presidente da República, através de uma mensagem, aí vai aí uma linguagem que é comum em todas o chefe do Poder Executivo, tanto da União, quanto do Estado, quanto do Distrito Federal, como do município, né, eles encaminham mensagens, que são as que são encaminhadas através do prefeito municipal aqui no município de São Vicente. Então, essa mensagem que é encaminhada pelo senhor prefeito, ou, no caso do presidente da República, uma mensagem do presidente da República, ela dá início à tramitação da propositura. Tá? Então, o que caracteriza uma mensagem? Tá? Caracteriza uma informação sobre a necessidade de aprovação daquela alteração normativa, tá? Via de regra, e ela também serve à aposição de veto. O prefeito também veta, o presidente da República também veta, e o governador do Estado também veta, e o governador distrital também veta, através de mensagem. Então, o número de mensagens nem sempre correspondem ao número de projetos de lei somados aos projetos de lei complementar e somados às propostas de emenda à lei orgânica. Por quê? Porque as mensagens elas servem também para informar ao Poder Legislativo que determinada norma foi vetada. No caso de uma proposta de emenda à Constituição, uma proposta de emenda à lei orgânica, não há veto. Mas, doutor Zé Carlos, mas por que não há veto? Não há veto por uma razão muito simples. A lei fundamental, a Constituição Federal, ela decorre, ela nasce do chamado poder constituinte. Tá? Então, você tem o poder constituinte principal, tá? E você tem um poder constituinte derivado. O poder constituinte principal deveria nascer de um processo revolucionário. Ou seja, eu quero modificar as estruturas de um país, então, através dessa minha vontade, uma vontade manifestada pela população, eu não consigo ser respondido pelos meios adequados, então a população se organiza e, através das associações, através das entidades, etc. e tal, se organiza, faz pressão, até às vezes através de guerras e movimentos revolucionários, no sentido de que uma nova Constituição seja promulgada. Tá? A gente teve alguma coisa parecida com isso em 1946, uma pressão em relação à queda do Estado Novo, etc. Na Constituição de 1988, a gente não teve esse histórico. A Constituição de 88 nasce por uma vontade que a população, obviamente, manifestou, mas que também os seus governantes, que eram ligados aos militares, né, que eram os militares, na época que estavam no poder, eles resolveram fazer o que eles chamaram de processo de abertura, né, que se seguiu a um processo de anistia, onde foram anistiados vários presos políticos, etc. e tal, que tinham sido condenados à anistia em outros países. Né? Nós não tínhamos mais presos políticos, mas havia um processo de anistia. Eles estavam no exterior e puderam voltar aos seus países porque receberam anistia pelos crimes que a teriam cometido, de terrorismo, ou ligados aí a crimes que contrariam a lei de segurança, contrariavam a lei de segurança nacional. Então, essas pessoas puderam voltar. A partir daí, há o que a gente chama de processo de abertura política, que é lenta e gradual, como se dizia à época, né? Lenta e gradual. Ela redunda na concessão da anistia, em seguida, ela redunda
digamos, flexibilização de certas normas, né, como o AI-5, etc. e tal, a não aplicação desses atos institucionais, e, em seguida, isso quando já houve uma pressão muito forte para que as pessoas pudessem votar para presidente da República, né? Então, seria o movimento das diretas já, e, a partir desse movimento das diretas já, começa a nascer uma vontade que as pessoas manifestaram de eleger diretamente os seus governantes. Santos, por exemplo, era um município que, por ser considerado área de segurança nacional, não podia eleger o seu prefeito, e teve alguns prefeitos que foram nomeados, né, chamados prefeitos nomeados. Governadores eram nomeados, né, e haviam senadores, chamados senadores biônicos, que também eram nomeados. Essa intervenção, né, militar no funcionamento dos poderes acabou por desgastar completamente a emenda número 1 de 69, que, além de tudo, era uma emenda promulgada, né, porque você imagina uma proposta de emenda, né, e você imagina que ela teve discussão, ela falou, não, essa foi uma emenda constitucional número 1 de 69, que foi promulgada pela junta militar, então, em 69. Então, não havia nela legitimidade popular. A partir daí, com o processo de fim da ditadura militar, né, de agonia da ditadura militar, se estabelece a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu estou falando tudo isso para redundar na Assembleia Nacional Constituinte. A partir dessa Assembleia Nacional Constituinte, foi determinado que houvesse uma eleição, né, ou melhor, que os deputados que fossem eleitos para os deputados e senadores que teriam sido eleitos para aquela legislatura, em 1986, 87, agora não lembro bem, eu acho que 86. Esses deputados que foram eleitos, eles tinham também a competência para elaborar uma nova Constituição. E eles não dependiam de sanção do prefeito, do presidente da República, né? Então, como eles não dependiam de sanção do presidente da República, era a mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados que promulgava a Constituição. E assim foi feito em 5 de outubro de 1988. Isso não significava uma ruptura absoluta com todas as normas jurídicas, mas, a partir daí, tem-se uma nova Constituição, que na época foi chamada de Constituição Cidadã, etc. e tal. Houve muitos elogios em relação a ela, né? E também algumas críticas, que ela seria muito extensa, dispõe sobre quase tudo e tal. Mas, de qualquer forma, ela estabelece, então, um outro campo de validade dessas normas. E, a partir daí, as normas eram recepcionadas ou não. E aí, vindo aqui para o município de São Vicente, a partir da promulgação da Constituição, as câmaras municipais teriam um prazo de 2 anos para elaborar as suas leis orgânicas, que, apesar do equívoco de alguns de chamarem de lei número 1, não, ela não é lei número 1, ela é lei orgânica. Tal qual a Constituição, ela tem alguns aspectos de Constituição municipal. Então, não faz sentido ela ser numerada. Então, ela é uma lei orgânica, a lei orgânica do município. Tá? Então, ela tem, dentro da nossa estrutura, esse patamar de norma superior. Então, ela tem, dentro daquele esquema que eu expliquei para vocês, de pirâmide, ela está na pirâmide, no topo da pirâmide, né, das leis municipais. Então, a partir dali, ela vai emanar validade para as demais normas. Então, uma proposta de emenda à Constituição, como eu disse, ela é apresentada por uma mensagem, tá? Do mesmo jeito que uma proposta de emenda à lei orgânica é apresentada através de uma mensagem. Então, a partir daí, nós temos, para a proposta de emenda à lei orgânica, um interstício necessário de 10 dias. Esse interstício para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não existe. Por quê? Porque a proposta de emenda à Constituição,
ela, a PEC, né, ela tem que ser apresentada e discutida em 2 turnos e aprovada por 3/5 dos membros de cada uma das casas em 2 discussões. Então, até que você encaminhe para outra casa aquela discussão, você já tem o que a gente chama de interstício. Você necessariamente não vai conseguir cumprir isso em 10 dias. Por que o interstício é estabelecido para a lei orgânica municipal, a proposta de emenda à lei orgânica municipal, não é para a Constituição? Porque nós somos unicamerais, ou seja, a gente só tem uma Câmara. No nosso Congresso Nacional, ele é bicameral. Então, o Congresso é composto por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, o Senado Federal, 3 deputados, 3 senadores, tá, por estado, e mais 3 senadores para o Distrito Federal. Em algumas eleições, você vota para 2 senadores, em outras eleições, você vota para 1 senador. Porque a cada 4 anos, ou ela é renovada necessariamente por 2/3, ou por 1/3. Ah, mas não pode ter reeleição para senador? Pode. Mas há a renovação temporária dessa casa. Ela pode ter uma renovação de 50%, 60%, 70%, não importa, mas você tem uma renovação necessária no número de cadeiras, no número de senadores. Já a Câmara dos Deputados, ela tem uma divisão que não leva em conta esse aspecto, mas leva em conta o tamanho de cada estado, a quantidade de população por estado, né? Então, há um cálculo que é feito de acordo com o tamanho do estado, e aí, a partir dali, você tem o número de deputados que equivale a cada estado. No Senado, é o que a gente diz que o objetivo do Senado Federal seria haver uma harmonização de que todos os estados possam ser representados, etc. e tal. Mas a gente, na verdade, vê que há uma certa prevalência, porque você tem muito mais estados no Nordeste do que você tem no Sul-Sudeste, né? Então, isso acaba tendo no meu entendimento, um certo desequilíbrio, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem uma fragmentação política nos estados do Nordeste que é histórica e é decorrente de quando você tinha as capitanias hereditárias, que eram traços assim horizontais, né, que dividiam as capitanias. Então, obviamente, os traços horizontais que existiam maiores eram lá no Nordeste, porque você tinha uma proximidade maior com a Europa, e isso provocava um interesse maior na colonização, e tanto que a colonização começa por Salvador, etc. e tal, a colonização começa pelo Nordeste. Mas isso causa um certo desequilíbrio. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer para vocês é que a composição do Senado e da Câmara dos Deputados traz algumas diferenças no que diz respeito aos resultados dessas votações, né? Então, o que acontece? Se eu apresento uma emenda, né, então eu comecei apresentando a mensagem, digamos que você seja o presidente da República, você assina uma mensagem, encaminha, né, não precisa fazer cerimônia de entrega, mas, dependendo da relevância, faz-se uma cerimônia de entrega e passa à Câmara dos Deputados, que é que recepciona as propostas inicialmente, que depois é encaminhada para o Senado, mas primeiro é votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, e, a partir dali, com os deputados. Ou seja, são eles que vão, eventualmente, apresentar emendas àquela proposta de emenda. Ah, mas tem emenda, proposta de emenda? Tem emenda. Tem pedido de destaque de emenda. Tem subemenda. Isso tudo nós vamos ver nas aulas seguintes. Então, todas essa tramitação é o que a gente chama de processo legislativo. Mas, para que o processo legislativo exista, é preciso haver a técnica legislativa. Ou seja, quando eu vou apresentar uma subemenda, eu posso apresentá-la sozinha? Não. Qual é o pressuposto de uma subemenda? Que ela seja dependente de uma emenda. Tá certo? Então, se eu apresento uma emenda, por exemplo, digamos que eu queira modificar
a proposta de emenda à Constituição, que fala de 62 anos, se eu estiver equivocado, por favor, corrijam, 62 anos para mulher e 65 para homem, não é isso? Com uma regra de transição de 12 anos, é isso? Tudo isso, de repente eu quero propor uma regra de transição de 14 anos. Mas tem um outro deputado que quer apresentar uma regra de transição de 16 anos. Tá? O que eu faço? Cada um apresenta uma emenda? Não. Eu vou apresentar uma subemenda à emenda dos 14. Eu apresento uma subemenda de 16. Rejeitou a subemenda de 16, vai votar a emenda de 14. Se eu apresentar uma emenda sozinho de 16, rejeita de 16 e rejeita de 14, aí fica nada, percebe? Então, às vezes, é uma questão de tática e técnica a questão de você apresentar uma subemenda, mas você precisa conhecer a técnica legislativa que vai te dar os instrumentos para você poder apresentar propostas que possam ser objeto de análise por parte do Congresso Nacional. E, eventualmente, os congressistas precisam estar munidos desse instrumental para poder fazer o texto final. Por quê? Isso é importante por quê? Porque, na verdade, essa proposta de reforma constitucional não precisaria ter sido necessariamente apresentada pelo presidente da República. É que trata-se de uma bandeira do presidente da República, dentro da campanha que ele apresentou, etc. e tal, e porque a área econômica entende que é absolutamente fundamental que seja feita uma reforma. Mas a maneira e os moldes como essa reforma vai se dar, é importante ter os instrumentos necessários a que essa modificação reflita a vontade popular. Mas a gente não tem a iniciativa popular de emenda, realmente. A gente não tem a iniciativa popular de apresentar uma proposta de emenda constitucional. Muita gente cai no conto do WhatsApp, cai no conto de uma mensagem, acho que todos vocês já devem ter recebido, falando que acabaram com o 13º. Vocês já ouviram falar nisso, né? Que acabaram com o 13º, os deputados, na calada da noite, acabaram com o 13º. Gente, isso é de uma ignorância sobre tramitação de processo legislativo brutal, né? Além de ser um desconhecimento político fundamental, é um desconhecimento sobre técnica legislativa brutal. Porque, primeiro, se eles tivessem querido fazer isso na calada da noite, teriam que combinar com 500 e quantos deputados? 527? Acho que são isso. 547? Eu acho que é por aí. Teriam que combinar com 547 deputados de manter isso em sigilo, né, em 2 discussões, com TV legislativa, né, ia ter que fazer o quê? Colocar talvez um tapume na TV legislativa na hora que eles não fossem aprovar isso. Ia ter que fazer a mesma coisa no Senado Federal, né, com lá os seus 86 deputados, senadores. Eu nunca sei esses números, eu não sou muito bom de número, não, sou melhor com letras. Mas no Senado Federal teria que fazer a mesma coisa. Então não existe possibilidade. Além do que propor uma PEC de iniciativa popular para acabar com o salário de deputados, de senadores, etc. e tal, esqueçam disso. Não assinem lista sobre isso, não é necessário, não tem mecanismo, não existe mecanismo para isso. Por quê? As leis de iniciativa popular, nós vamos ver mais para frente, elas supõem que você tenha 3% do eleitorado, etc. e tal, nas leis, nos projetos de lei. E, na maioria deles, nem projeto de lei complementar vai poder ser, porque não vai poder ser matéria de iniciativa exclusiva do prefeito ou do presidente da República, ou do governador, ou do governador distrital. Então, não pode ser uma proposta que seja de iniciativa exclusiva. Então, não tem como, porque, veja, você emenda a Constituição através do poder constituinte derivado. Esse poder constituinte derivado é um poder que a própria Constituição estabelece para os deputados e senadores. Ou seja, eles não têm como terceirizar o poder constituinte.
eles podem terceirizar a iniciativa de leis, mas o poder constituinte não. Porque o poder constituinte eles receberam do constituinte originário. Eles são constituintes derivados. Eles recebem esse poder como constituintes derivados. Então, isso é importante também para a gente poder ter algumas noções básicas para a gente seguir aí com o curso. Tá bom? Bom, eu acho que a gente já fez algumas considerações até a mais do que a gente... Talvez esteja até precipitando algumas coisas que vão ser mais minudenciadas mais para frente, mas eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Não? Então tá, muito obrigado pela presença de todos e eu os aguardo para a segunda aula, então, tá bom? Muito obrigado.